Dando continuidade à unidade 2, falando ainda sobre a regionalização da América, aula 2, unidade 2. Vamos falar sobre a segunda forma de regionalização do continente americano. Agora, vamos falar a segunda forma de regionalização da América. A primeira regionalização foi no aspecto natural. Agora vamos falar sobre a regionalização no aspecto histórico e no aspecto cultural. Na página 400 da apostila de vocês, da unidade 2, tem um mapa que mostra a regionalização do continente americano com base nesse critério, ou nesses critérios aí, histórico-culturais. Então, com base nessa forma de regionalização, nós podemos dividir o continente americano em duas grandes porções. E o mapa ele vai te mostrar essas duas grandes porções. Nós temos a América anglo-saxônica, né? A América anglo-saxônica, que recebe tal denominação por ter sido colonizada predominantemente por povos que falam inglês, nesse caso os ingleses, né? Uma língua anglo-saxônica. E nós temos, como mostra o mapa, a América Latina, colonizada por povos europeus de origem latina, ou seja, países europeus que surgiram após a queda do Império Romano do Ocidente. Esses países falavam línguas latinas, derivadas do latim, no caso, os portugueses e espanhóis. Por isso que nós somos chamados de latino-americanos, né? Por sermos de origem latina, ou seja, a nossa língua ser de origem latino-americana, tá? Observar aqui algumas características da América anglo-saxônica. Primeiramente, como nós já falamos, é formado pelo Canadá e pelos Estados Unidos. Os dois países apresentam um alto nível de desenvolvimento social e econômico, né? Na página 401, vocês têm aí uma foto que mostra, né, a vista facial da cidade de Nova York, nos Estados Unidos, um dos principais centros financeiros do mundo, né? Um outro fator relacionado a isso, né? Os colonizadores europeus eles estabeleceram diferentes formas de colonização do continente americano. Então, no caso da América anglo-saxônica, houve uma colonização de povoamento, ocasionado diretamente pela entrada de imigrantes que fugiam da Europa em virtude de perseguições políticas e religiosas. Aqui nessa região onde foi instalado essa colônia de povoamento, ela é caracterizada pelo predomínio de pequenas propriedades. A mão de obra não era uma mão de obra escrava, era uma mão de obra livre, uma mão de obra familiar, em médias propriedades, né? O trabalhador recebia seu salário. Um outro aspecto importante dessa colônia de povoamento, eles tinham liberdade para vender os produtos produzidos. E esses fatores que eu citei, em conjunto com outros fatores, levou ao desenvolvimento para a América anglo-saxônica, que estabeleceu uma colônia de povoamento. Já a América Latina, que é composta aí dos países da América do Sul, da América Central e do México, teve uma colonização de exploração, né? Foi marcada aí pela presença de grandes latifúndios. A mão de obra, olha só a diferença, era uma mão de obra escrava, né? O que atendia aos interesses das nações europeias e aprofundava os laços coloniais, contribuindo para o atual perfil econômico e social dos países dessa região. Então, foi estabelecida aqui na América Latina, onde nós estamos, uma colônia de exploração, né, como vocês podem observar, toda a nossa riqueza, né, os nossos recursos minerais, recursos naturais, praticamente foram explorados e levados para a Europa. A mão de obra aqui, ela era uma mão de obra escravizada. No começo eram os índios, né? Depois os
os escravos, né, trazidos, importados do continente africano. Então, predominantemente, a região da América Latina apresenta países com certo grau de dificuldade econômica e social, ou seja, esses países, né, eles estão em desenvolvimento ou são chamados de países subdesenvolvidos. E aqui nós temos na página 401 uma imagem que te mostra, né, uma cidade chamada Santiago, Cuba, que retrata o perfil, né, de uma população que vive em um grau de desenvolvimento social abaixo da população dos países desenvolvidos. Então, um outro problema enfrentado por algumas nações da América Latina é a instabilidade política, né, que é ocasionada por disputas pelo controle econômico e pelo poder. Nós temos a exemplo da Venezuela, né? Temos aí também outras formas ligadas ao processo da colonial exploração, a falta de emprego, né? População vivendo em casas chamadas de favelas, de cortiços. Então, são características de países subdesenvolvidos que teve consequências, não de agora, não atualmente, mas consequências que já vêm desde a época em que o Brasil e outros países aqui da América do Sul, da América Latina como todo, eram explorados tanto pelos europeus portugueses quanto pelos europeus espanhóis. E aqui nós temos algumas informações importantes, né? Vocês agora vão finalizar a unidade 2, realizando as atividades da página 402 e as tarefas da página 403, tá? Então, vocês vão fazer aí as tarefas da página 403, tá? E o Max Desafio da página 404. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar no privado, que eu vou estar à disposição de vocês, tá? Para tirar a dúvida aí, beleza?